Pois bem, retornando aqui à nossa videoaula, nós vamos falar agora dos fatores que estão no livro Administração de Operações de Serviço. Primeiros fatores: acesso. A acessibilidade da localização do serviço, incluindo a facilidade de encontrar o ambiente de sua prestação e a clareza do trajeto. Não só isso, mas também a acessibilidade, né? Se tem lá um estacionamento disponível para idoso, disponível para pessoas com deficiência, se tem rampa também para poder essas pessoas estarem acessando, e também uma localização fácil e que esteja disponível para poder as pessoas que não tiveram endereço poderem acessar através de GPS. Depois nós temos a estética, né? A estética é muito importante também. A extensão em que os componentes do pacote de serviço estão de acordo ou ao agrado do cliente, incluindo a aparência e a atmosfera do ambiente, a apresentação das instalações, os artigos genuínos e os funcionários. Tudo isso faz parte do serviço, né? A estética de forma geral. Disponibilidade. A disponibilidade das instalações do serviço, dos funcionários e dos bens oferecidos ao cliente. No caso do pessoal de contato, é o índice de funcionários, clientes e o tempo que cada funcionário dispõe para passar com o cliente individual. No caso da disponibilidade de bens, inclui a quantidade e a variedade de produtos disponibilizados ao cliente, para poder não ter nenhum cliente em pé, que o cliente não possa ter nenhum problema em relação a isso. E para poder minimizar esses transtornos, né, agendamento, como é o caso de alguns salões de beleza, que tem atendimento agendado, com horário agendado, para poder não ter muita gente esperando. Cuidado, a preocupação, a consideração, a simpatia e a paciência mostradas ao cliente. Isso inclui a extensão em que o cliente fica à vontade com o serviço e sente-se emocionalmente confortável. Tem que ter uma preocupação e um cuidado com os detalhes do estabelecimento que está oferecendo um serviço. Tem que ter um cuidado particular também em relação à questão dos funcionários terem simpatia, terem paciência, porque tem clientes que são difíceis e tem clientes que geralmente às vezes não estão, naquele dia não tá muito para conversa. A pessoa tem que ter essa percepção. Limpeza e atratividade. A limpeza, a aparência clara e atraente dos componentes tangíveis do pacote de serviço, incluindo o ambiente, as instalações, os bens e o pessoal de contato. Conforto físico do ambiente, das instalações do serviço, isso é importantíssimo. Comprometimento aparente dos funcionários com o trabalho, incluindo orgulho e satisfação, diligência e perfeccionismo. Os clientes percebem todos os detalhes, né? Tem que ser perfeccionista o dono de alguma empresa que está fornecendo um serviço, tem que ter atenção ao detalhe, tem que estar limpo, tem que estar arejado, tem que estar bem iluminado, tem que estar tudo padronizado, porque o cliente quer geralmente o melhor serviço, independentemente do público, se é um público A, B, C, D, E, não importa, todo mundo quer coisa boa, independentemente do público. Comunicação. A habilidade de comunicar o serviço ao cliente de maneira inteligível. Isso inclui a clareza, a totalidade e a precisão da informação verbal e escrita comunicada ao cliente, de acordo com sua habilidade de ouvi-la e entendê-la. O que significa? Eu tenho que estar se comunicando com o meu cliente de acordo com a sua percepção, de acordo com a sua necessidade, a sua rotina. Porque não adianta eu querer falar com palavras rebuscadas para um público que geralmente é mais simples. Competência, a habilidade
a expertise e o profissionalismo com que o serviço é executado. Isso inclui a adoção de procedimentos e execução correta das instruções do cliente, o grau de conhecimento do produto ou serviço mostrado pelo pessoal de contato, a entrega de produtos finos, a orientação consistente e a habilidade geral de fazer um bom trabalho. O que significa isso? Se eu estou oferecendo alguma coisa, eu tenho que ter a competência, eu tenho que ter o conhecimento teórico, o conhecimento prático e tenho que ter a atitude de estar mostrando o máximo que eu puder, tudo sobre aquilo que eu estou oferecendo. Eu tenho que saber muito mais do que o cliente sobre aquilo que eu estou vendendo para poder tirar todas as dúvidas que ele precisar e não o contrário, onde algumas organizações o cliente chega sabendo muito mais do que o funcionário da empresa. E isso é triste, não pode acontecer. Em seguida, nós temos a cortesia, a educação, o respeito e a experiência mostrados pelo pessoal da organização de serviço, principalmente o pessoal de contato ao lidar com o cliente. Isso inclui a habilidade dos funcionários de não serem desagradáveis e intrusivos, o que significa que o cliente precisa de pessoas o acompanhando, mas o cliente não precisa de uma pessoa colada a ele todo o tempo. Se o cliente precisa de alguma ajuda, você se coloque à disposição do cliente. Se ele precisar, você vai atendê-lo na melhor forma possível, mas não fique seguindo o cliente, atrás do cliente, a não ser que ele precise que você siga-o e que você fique constantemente ali próximo dele para poder estar tirando dúvidas. Flexibilidade. A disposição do pessoal do fornecedor de complementar ou alterar a natureza do serviço ou produto para atender às necessidades do cliente. Às vezes um serviço no decorrer da sua confecção precisa de alguns ajustes, precisa alterar, precisa aumentar alguma coisa, e a empresa tem que ter flexibilidade suficiente para poder estar prestando essa solução para o cliente quando necessário, porque às vezes no decorrer da prestação de serviço o cliente percebe que aquilo que ele está precisando é pouco e precisa um pouco mais, ou precisa de um pouco mais de requinte naquele serviço que está sendo prestado. E o ofertador do serviço tem que ter flexibilidade, jogo de cintura para poder estar fazendo isso acontecer. Cordialidade. O calor e a natureza da abordagem pessoal, em vez da abordagem física do serviço, particularmente dos funcionários de contato, incluindo a atitude agradável, a habilidade de fazer com que o cliente sinta-se bem-vindo. E é isso que as empresas têm que fazer com os seus clientes, fazer com que eles se sintam bem-vindos, fazer com que eles se sintam em casa, no tratamento, na tratativa, mas sempre com total respeito e usando, geralmente, meios padronizados de comunicação. Não é pensando que o cliente é amiguinho, não é pensando que o cliente é uma pessoa próxima, não. Nunca usar palavras como paixão, amor, benzinho, nada disso dá para poder aceitar nessa questão da cordialidade. Não, é sempre tratar com bastante respeito, senhor, senhora, ou perguntar o nome do cliente, se não souber, para poder tratar o cliente como pelo nome, porque às vezes o cliente não gosta de ser chamado de senhor nem de senhora, às vezes sente-se velho quando é chamado de senhor ou de senhora, etc. Funcionalidade. A natureza do serviço e sua adaptação ao propósito da qualidade do produto, das instalações e dos artigos sofisticados, quando é o caso. Tem que ter uma boa funcionalidade. Tudo que você oferece, se for um produto ou um serviço, tem que ter uma boa funcionalidade, mas dentro daquilo que você oferece. Não vai oferecer gato por lebre, não vai dizer que seu produto faz isso ou faz aquilo, sem fazer realmente. Só venda aquilo que realmente seu produto ou seu serviço consiga proporcionar, nunca o contrário. Integridade, a honestidade, a justiça, a imparcialidade e a confiabilidade com que os clientes são tratados pela organização de serviço.
A honestidade, isso é muito importante, né? A justiça tem que ser justa, você não tem que estar tentando tirar o máximo vantagem do cliente, mas também não pode estar perdendo, tem que ser justo. Tem que ser imparcial, né? Não existe amizade, negócio, de amizades à parte. E a confiabilidade com que os clientes são tratados, né? O cliente tem que confiar em quem está prestando o serviço. Depois nós temos a confiabilidade, que é a confiança e a consistência do desempenho das instalações, dos produtos e do pessoal da organização de serviço. Isso inclui pontualidade de entrega e manutenção dos acordos firmados com o cliente. O que significa? Se você diz que vai entregar tal dia, de tal hora a tal hora, é tal dia, de tal hora a tal hora que você vai entregar. Se não conseguir cumprir esse prazo, antecipadamente, você liga para o cliente, informa o porquê e quando vai entregar novamente, e quando mudar, entregar na data, no prazo que foi estabelecido. Responsividade, velocidade e pontualidade de entrega do serviço. Isso inclui a velocidade da produção e a habilidade da organização de serviço de responder prontamente às solicitações do cliente com espera e tempo de fila mínimos. O que significa? Significa que você dá um prazo. O serviço nós temos até 7 dias para poder efetuá-lo. Porém, esse até 7 dias é o prazo máximo, mas se você termina em um dia, entregue em um dia o que você fez para o cliente, porque o cliente espera o menor tempo possível para poder um serviço, um produto ficar pronto. Segurança pessoal do cliente e de suas posses, enquanto participa ou beneficia-se do processo do serviço. Isso inclui a manutenção da confidencialidade. O que significa isso? Às vezes, alguns serviços faz com que algumas empresas ou pessoas que trabalham nas empresas tenham acesso às informações pessoais de alguns clientes, senhas, etc. Entra na casa do cliente, vê algumas coisas. Tudo isso tem que se basear com a máxima confidencialidade. Nada de sair dizendo ou nada de pegar dados pessoais dos clientes para poder estar usando de forma delituosa em outra situação. Confiança é tudo. Quando o cliente tem confiança numa empresa ou numa pessoa, às vezes ele deixa a pessoa sozinha em casa fazendo o serviço e espera que quando chegue esteja da mesma forma que deixou. Essa é a nossa aula, espero que tenha sido proveitoso. A partir de agora, até darmos início novamente às nossas aulas presenciais, nós vamos ter essas videoaulas e sempre espero que vocês tenham o melhor conhecimento possível. Beleza? Grande abraço.